Pois bem, o Fala PH é esse quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Dessa vez eu pedi para vocês fazerem essas perguntas na aba comunidade, então fique sempre atento, fique sempre atenta, pois pode surgir um post lá e aí eu peço essa pergunta, você faz e quem sabe eu respondo. Então eu fiz esse agrupamento e vamos lá. O Eduardo Reis pergunta: Olá PH, gosto muito do seu trabalho, sempre de alto nível, gostaria de saber como você entende os limites da crítica de cinema. Legal isso. Primeiro que não tem limite, tá? Mas eu entendo a sua pergunta. Existe hoje muita gente falando sobre cinema no YouTube. Sempre com a ideia meio generalista de crítica. Interessante. Contudo, não acredito que apenas relatar um filme ou episódio de série, como quem reconta uma história e depois falar que gostou ou não, seja de fato crítica de cinema. Não é. Porém, a crítica de cinema mudou muito da época em que o jornal impresso, o Globo, tinha a seção O Bonequinho Viu. Aí aquele joinha, aquele... Não sei se mudou não, viu? Porque tem os Letterboxd da vida, que é joinha, né? Os Rotten Tomatoes e etc. Enfim, são outros 500. Hoje não sei bem o que pode e o que não pode ser considerado crítica de cinema. Para você, no meio de toda essa avalanche de informações, a maioria de qualidade duvidosa, o que de fato pode ser considerado hoje crítica de cinema? Olha, é excelente pergunta. Eu precisaria de um vídeo inteiro para falar isso. Mas vou fazer nesse vídeo aqui e depois eu posso até fazer outro texto sobre. Na verdade, eu quero fazer um podcast junto com o professor Felipe Leão. Porque junto com o professor Felipe Leão, em podcast, com alguém perguntando ali, eu acho que a gente consegue ir debatendo muitos assuntos. Então, Felipe, se você estiver vendo isso aqui, arranja aí um podcast pra gente matar esses assuntos aqui, cara, porque eu acho que tem muito assunto legal que precisa ser discutido, Porque não existe também um jeito pétreo de entender a crítica de cinema, mas existe ali vários jeitinhos e a gente vai condensando. A crítica de cinema mudou bastante antes, e eu não digo só a crítica, a comunicação ficava muito restrita aos grandes veículos, Hoje, o assunto da praça ganha uma rede social e por ganhar uma rede social ganha o mundo, enfim, ganha um alcance absurdo. E esse alcance às vezes se perde também. Nisso eu penso que a crítica de cinema, ela muda bastante. E eu acredito que hoje a crítica de cinema deve ser... A crítica de cinema formal, digamos assim, deve se parecer cada vez mais com os ensaios. No vídeo passado, eu mostrei esse ensaio do Robert Stevenson, Eu acredito que, por exemplo, tem esse outro ensaio que eu também mostrei, do Ítalo Calvino, que é um ensaio sobre por que ler os clássicos. Eu acredito que a crítica de cinema deve ser um pouco mais parecida com os ensaios. Então, canais como, sei lá... É porque não vem de cabeça agora o canal, cara. Mas enfim, canais que fazem ensaios sobre filmes, eu acredito que eles estejam fazendo hoje algo mais próximo à crítica de cinema. Aqui no meu canal tem o Além da Tela. Esse Além da Tela é quando eu faço essa crítica que eu julgo hoje ser a crítica de cinema ideal. Perceba que entre eu achar a crítica de cinema ideal e a crítica de cinema ser ideal, tem um chão muito grande. Porque hoje, de fato, a crítica vulgarizou-se, Vulgarizou-se porque se tornou muito mais fácil você comunicar qualquer coisa. Então qualquer pessoa que está ali falando sobre cinema está se colocando como crítico. E eu não tenho nenhum problema com isso. De verdade, não tenho nenhum problema. É só perigoso aí não misturar crítico com o cara que faz a resenha, o cara da resenha, Porque aí é perigoso misturar o cara que dá aula do que com o cara que ensina alguma coisa. É só uma alegoria, tá? Uma crítica de cinema, eu acredito, e por isso que eu gosto muito do texto de ensaio, vídeo ensaio ou texto ensaio, eu gosto muito, como hoje sendo o melhor jeito de falar sobre filmes, se dá porque eu acredito que a crítica de cinema vai muito além de simplesmente relatar os eventos do filme como você trouxe. Isso não é crítica de cinema, isso é enchimento de linguiça. E eu acho que vai mais ainda do que relatar se o crítico gostou ou não gostou. Acho que envolve uma análise bem detalhada tanto dos elementos cinematográficos quanto dos eixos temáticos. E aí o ensaio brilha, porque é uma maneira de misturar percepção de roteiro, direção, atuação, cinematografia, edição, trilha sonora, enfim, vários aspectos, montagem, edição já falei, montagem, enfim, tudo isso com o tema. Quais os temas que o filme está trazendo, como ele trabalha esses temas, inclusive sendo ajudado pela parte técnica. E aí eu penso que bons críticos situam um filme em um contexto muito mais amplo do que o próprio filme. Seja um contexto social, um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto dentro do próprio mundo do cinema, comparando com outras obras, que ajudam a percepção desse filme. Antigamente dizia-se, e ainda se diz assim, não se compara um filme com outro e tal.
tem verdade nisso, concordo, mas também tem umas questões que eu levantaria, porque se for uma comparação benéfica para ambos, eu acho que ela deve ser feita. Agora, se for uma comparação só para melhor ou pior, aí cai no ponto de que eu acho que o crítico não tem que ficar dizendo o que é bom ou o que é ruim. Quem diz o que é bom ou o que é ruim é aquele cara que tá no comum, que tá no dia a dia, dizendo gostei, não gostei e terminando por aí. Sempre que eu vejo comentários nos meus vídeos dizendo assim, eu gostei muito, você está errado, eu não consigo levar em consideração, porque não tem nenhuma substância ali para ser discutida. Eu não gostei porque começa a ter. Agora, quando tiro o eu não gostei e começa a dizer o porquê, é quando a crítica, ela de fato começa, sabe? Então, se perguntar, como o filme se compara a outros no seu gênero, que ajudam a gente perceber ele, porque ele está dentro desse gênero, como ele se compara a outros que debatem os mesmos assuntos, eu acho isso legal. Que temas culturais ou sociais esse filme explora e como ele nos ajuda a refletir sobre o hoje ou sobre um ontem recente ou sobre um ontem longínquo, e aí a gente precisa contextualizar o filme, como é que ele faz essa discussão, que elementos ele usa, que parte técnica ele se utiliza para isso. Como ele se compara, por exemplo, com outras formas de arte. Tem um quadro que ajuda, tem um livro que ajuda a gente a debater esse filme, e por aí vai. Então eu acho que quando esses elementos começam a convergir e tudo isso envelopado em um texto mais de ensaio, que não se preocupa necessariamente em dizer se é bom ou ruim, eu acho que essa hoje é a crítica que você diz, ok, isso aqui é uma boa crítica de cinema. Como eu tava dizendo, no meu canal eu tenho até os dois modelos, né? O modelo mais resenha, que enfim, coloca-se o nome de crítica só por causa do YouTube, lá da busca, etc. E tem o modelo além da tela, que eu busco discutir, inverter a percepção. Eu discuto coisas do mundo, ou seja, que estão além da tela, a partir dos filmes. Mas enfim, cada um vai abordando a sua programação do jeito que você quiser. Mas aí, como eu vejo hoje que a boa crítica é aquela que se baseia, que está um pouco mais próxima do ensaio. A popularização de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, quer que seja, permitiu que mais pessoas compartilhassem sim as suas opiniões sobre filmes, e eu acho isso positivo em muitos aspectos. Só que a barreira de entrada reduzida também significa que o termo crítico de cinema pode ser usado de maneira mais geral. E aí é quando você tem que perceber bem direitinho, consumir bem direitinho ali aquelas críticas e conseguir encaixar. Tem algum cara no Instagram fazendo crítica de cinema? Não. Ali eu acho que é mais próximo de resenha, indicação, quer que seja. Mas eu vou lutar contra o cara que se chama de crítico de cinema por estar fazendo um vídeo de 1 minuto ali? Também não, porque isso é enxugar gelo. É só rótulo, e rótulo dane-se. Eu tirei o rótulo de crítico de cinema de todas as minhas redes sociais. Pode buscar, tá comunicador. Porque eu acho que é só rótulo, sabe? No final das contas é isso, né? Se o texto é bom, se o conteúdo é bom, vai correr. Se não, fica por aí, morre como tantos outros. Eu só não gosto, como eu disse, quando confundem resenhador com crítico. Eu não gosto, ainda que seja categorização, como eu tava dizendo agora, porque eu acho que indicar filme e etc. pode até ser papel do crítico, mas é também papel do crítico. Não é somente. E muita gente tá ficando nesse somente e achando que, de algum modo, isso é ser bom em falar sobre cinema. Não é. Eu vou falar mais nesse vídeo aqui sobre esse tema, e aí eu acho que vai aderindo, tá? O Mecha Moton, ou Mecha Moton, não sei. Ele fala assim, ó: PH, sou muito admirador do seu trabalho desde o Rapadura, me espelho em você no conteúdo e queria saber o que eu poderia estudar para melhorar meu conteúdo no YouTube. Ó, vai fechar com a pergunta anterior. Faço vídeo sobre cinema e séries também e queria melhorar minha análise crítica. O que posso estudar para ser um melhor analista? Obrigado por ser uma pessoa incrível, isso aí é loucura. Me achar uma pessoa incrível aí é maluquice. Vamos lá. Muita coisa, tá? Mas eu vou falar as coisas que eu acho mais importantes. Semiótica, eu acho muito importante. A semiótica é o estudo dos signos, dos símbolos, as interrelações e como esses bichos viram significados. Eu acho que é essencial, não só para crítica de cinema, mas eu acho que para a vida. Em você ver algo e não passar impune por esse algo. E o cinema, séries, etc. vai junto. Porque eu acho que tem muita técnica, ferramenta mesmo ali, que permite você, primeiro, ter um olho treinado e, segundo, decodificar uma mensagem que poderia passar passando. Aí você diz, pô, PH, mas não é só sentir? Concordo, é sentir. Mas às vezes, quando você vai criar o texto, às vezes não. Quando você vai criar o texto, você precisa pragmatizar esse sentimento. Você precisa transformar esse sentimento em argumentação. Então, como eu transformo esse sentimento em argumentação dentro de um texto de ensaio, dentro de um texto crítico, quer que seja? Aí eu acredito que a semiótica tem ferramentas poderosíssimas para você ir separando bem direitinho, ó. Símbolos,
signos, é diferente, tá? E aí definindo significados, e a partir desses significados você vai colocando seus sentimentos ali, e você, acredito eu, faz uma boa mistura entre várias linhas de se fazer crítica. Aqui você pode ler Saussure, escreve aqui na tela, por favor, Fernand de Saussure, acho que é Fernand de Saussure. Peirce, você pode ler também, são os mais da gênese da coisa, né? Mas vai, Umberto Eco, acredito que fala de um jeito mais simples, porque o Peirce, o Saussure, o Greimas também, que são linhas, são escolas de semiótica, que são diferentes, tá? Eles são, pode ser uma leitura mais cascuda. Humberto Eco, ele já melhora, ele vai muito pra questão da palavra, né, o Eco, mas Humberto Eco, ele já melhora bastante, acho que é uma boa ler. Santa Ela aqui, do Brasil também, são textos bem acadêmicos, tá? Faz o seguinte, pega o ementa ali de uma faculdade de jornalismo, de comunicação, vê lá na faculdade de semiótica quais são os textos indicados. Lê esses textos. Fazer assim, sua cabeça. Fui ali rapidinho na minha biblioteca pegar alguns textos aqui, ó. Recentemente eu tava lendo Teoria da Interpretação, ó, o discurso e o excesso de significação. Bem legal. Esse texto aqui, apesar das páginas em branco terríveis desse livro, tá? Da Biblioteca de Filosofia Contemporânea, porque os textos aqui é uma síntese muito clara, bem interessante aqui, sobre a hermenêutica. Então, para você ter noção sobre texto, obra, distanciação, apropriação de assuntos, isso aqui. O outro é o Kant e o Ornitorrinco, um livro bem recente, Kant e o Ornitorrinco, do Umberto Eco, tá? Não acredito que esse seja o primeiro livro a você ler do Eco. Tem outros aqui do Umberto Eco para falar sobre interpretação, sobre semiótica mais precisamente falando. Mas aqui já tá muita coisa, porque ele traz ensaios sobre linguagem e cognição, como diz, né? Dentro de um discurso filosófico aqui do Kant e tudo. Problematiza vários assuntos, discorre sobre várias questões, ó. Por exemplo, abri exatamente onde eu queria, como é que pode? Ele traz Deleuze, que eu acho que tem que ser lido também. Deleuze precisa ser lido, mas no próximo tema, daqui a pouco eu vou falar. Ele pega um objeto e vai destrinchando até chegar no mínimo desse objeto, cara. E isso aqui é uma técnica. Por exemplo, você pode falar do ser humano, do braço, do antebraço ou da mão. Isso aqui é uma técnica de semiótica, né? Você pegar, por exemplo, um signo, símbolo e ir significando cada parte dele. Fundamental. Semiótica é fundamental. Outra, assim, mais do que fundamental, é estética. A estética, ela é a disciplina que explora a natureza da beleza, né, o belo, como falam, e do gosto. E isso é fundamental para entender as escolhas artísticas e visuais de um filme, de uma série, de um quadro, quer que seja. Ao se aprofundar em estética, cara, você adquire tanta ferramenta para avaliar harmonia, contraste, posicionamento das coisas, a atmosfera, o seu próprio sentimento. E aí você pode estudar... Pronto, aqui ó, do Eco aqui, você pode estudar Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo. Tem que ler essa parada, bicho. Nietzsche também fala sobre. Deleuze, como eu já falei, tem que ler Deleuze. Adorno, né? Escola de Frankfurt como um todo, mas Theodor Adorno. Lipovetsky, que vai mais para outro lado. Inclusive o Lipovetsky tem alguns ensaios, alguns textos, melhor dizendo, sobre consumismo e moda, que ajuda também no cinema, principalmente a parte de figurino, ajuda bastante. E eu acho que essa galera toda, né, ajuda bastante a compreender melhor os princípios estéticos presentes ali nas obras cinematográficas. Agora, eu acho fundamental também ler crítica e ler ensaios, né? A crítica cinematográfica, eu acho que busca compreender e também contextualizar, como eu estava dizendo, uma obra dentro desse vasto universo do cinema e trazer, sobretudo, os debates dela à tona. Então, mergulhar em ensaios e na crítica cinematográfica de nomes, por exemplo, como André Bazin, é o caminho, né? Posso citar aqui a Susan Sontag. Vou falar sobre eles, eu acredito que em outra pergunta aqui. Posso falar sobre a Susan Sontag também, importante ser lida. Ela fala dentre algumas coisas, fala também sobre filmes, fala também sobre cinema, né? Acho que isso é bem interessante para analisar, e não só analisar, para entender como se discutir filmes e séries de uma maneira muito bem articulada. Aí, se você disser assim, tá, PH, mas você tá indicando um monte de gente aí, o que você faria se não houvesse essa galera? Aí eu diria que é para apurar o olho, velho. O olhar precisa ser apurado. O modo de receber as coisas, entender as coisas, ele precisa ser... nada. Assim, eu não acredito no crítico que não gosta de arte. Eu não acredito no crítico que não... museu, não gosto. Não compra isso, cara. Porque além de adquirir o conhecimento teórico, é fundamental
apurar o seu olhar para nuances temáticas e simbólicas da vida como um todo, bicho. Isso envolve assistir uma variedade de filmes, como eu já falei, né? Criar esse repertório, refletir sobre esses bichos aí, praticar análise crítica regularmente, escrever. Significa cultivar uma consciência mais ampla sobre o mundo. Putz, tá tendo uma guerra ali, não me ligo. Não, você tem que se ligar. Daqui a pouco vai bater na tua porta um filme sobre isso, tu vai ter que ajudar a debater, esse filme a debater isso. Então tem que ter uma consciência muito ampla de mundo, visão de mundo que se chama, né? Tem que entender os contextos culturais, históricos, sociais, o que enriquece e aprofunda, né, a sua capacidade de interpretação. Você tem que ir lá e consumir. Não pode passar impune, não pode ser bobão, ermitão, se escondendo do mundo. Não rola. Tem que ler, velho. Leitura é fundamental. Como eu disse, nada pode passar impune ao seu olhar. Por exemplo, de cabeça aqui, vamos lá. Me ajuda a edição. Eu posso errar aqui, mas vou tentar fazer o meu melhor. Tem um quadro, vou pegar um quadro bem famoso aqui. Ia pegar outro, mas eu vou nesse. Vamos lá. Tem um quadro chamado A Primeira Missa, que é do Vitor Meirelles. Você já viu esse quadro nas suas apostilas de escola. O quadro tem ali linhas, né? Tem círculos, como as... Por favor, desenhe, me ajuda a desenhar. Tem círculos ali, tem camadas nesse quadro. Um centro, uma camada mais aberta e outra camada mais generalista, tá? Você não pode olhar esse quadro, por exemplo, sem perceber isso. Sem perceber que ao centro tá a igreja, um símbolo de poder naquele sentido. Quando eu falo ao centro, não é o centro do plano, é o centro do terço superior esquerdo, né? Que é o centro, que é para onde todas as linhas convergem. Então tá lá a igreja. Logo em seguida, no círculo depois, tá o Estado. Isto é, os soldados ali, né? Os guerreiros, enfim, quer que seja. E no ciclo mais amplo é que tá o Brasil, que são os indígenas, o povo nativo e tudo. Aqueles lá, eles estão quase de maneira material. A cruz, ela é uma parada construída ali. A cruz, ela tá ali colocada de fora. E os guerreiros ali também, eles estão todos muito bem definidos, as roupas e etc. Os indígenas não, eles estão misturados à natureza. O corpo misturado, do lado direito, superior direito, posso estar errando, mas me aponta aí a edição. Do lado superior direito tem 2 indígenas misturados na árvore, sendo que um dos indígenas, você mal consegue ver de tão misturado que ele tá, que é o mais à direita, o mais quase fora do quadro. O que eu quero dizer é, percebeu a análise que eu fiz? Foi uma análise muito baseada aqui na fotografia. Só que tem mais coisa, olha o que é a visão de mundo. No quadro A Primeira Missa em Kabylie, do Horace Vernet, enfim, tem lá nesse quadro uma montanha. É um quadro lá da Europa, tem lá uma montanha. E o Vitor Meirelles se baseou na Primeira Missa em Kabylie para fazer o Primeira Missa do Brasil. E aí você volta pro nosso Primeira Missa, tem uma montanha, só que tem uma praia. Aí você diz, PH, eu aprendi que onde tem praia não tem montanha. Então, porque ele tá baseado lá no Primeira Missa em Kabylie do Horace Vernet. Tu entendeu como conhecer o outro quadro faz com que esse quadro ganhe uma nova discussão? É óbvio que o Vitor Meirelles tá querendo mostrar ali que existe no Brasil praia e montanha, uma terra rica, etc. Vamos para terceiro tópico, ó. Tudo conhecimento de mundo. Os tupinambás, né? O povo tupinambá tá ali na árvore muito passivamente. Mas os tupinambás, eles eram genuinamente, essencialmente guerreiros. Eles eram guerreiros. Não tinha como eles estarem ali de boa, sem as suas armas. Eles andavam com suas armas, às vezes, dentro da própria... Posso estar errado nisso, mas eles sempre estavam com suas armas. Saiu ali do seu local com as armas em punho. E não estão, né? A questão dos indígenas integrados à natureza, eu já falei, para mostrar que aquele povo é um povo selvagem e por aí vai. Então, é preciso ter um conhecimento holístico, geral sobre a arte, sobre o mundo. Tu entendeu? A maior dica que eu posso te dar é essa daí. Tem que ter um conhecimento geral, cara. Nossa, esse bicho sabe tudo. Não sabe tudo, mas tem que estar estudando de tudo. Aí você pergunta, nossa, pegar é muito difícil. Não é. Na verdade, é impossível abarcar o mundo. É impossível abarcar tudo, mas não é impossível você ficar ali tentando se conectar o tempo inteiro. Não é. E eu acho que essa é a parte mais legal de lidar com crítica. Viver o tempo inteiro com o que fazer, com o que aprender, com o que estudar. Então, em resumo, nada pode passar impune aos seus olhos. Show? Ó, os livros que eu tô indicando aqui, eu vou colocar no primeiro comentário com meu preço da Amazon, que você compra e eu ganho um troquinho de volta, tá? Mas me esqueci de falar sobre isso, mas fica aí a dica. O Marcos Costa pergunta: quando se produz uma crítica sobre uma peça de arte, no seu caso cinema, é fácil manter o distanciamento do gosto pessoal? Porque imagino que existam filmes tecnicamente perfeitos que não são do seu agrado. E aí, como fica a crítica numa situação dessas, caso a opinião pessoal seja mesmo relevante? Eu não sei que ser humano é esse que consegue se desprender de suas opiniões pessoais.
faz. Não acredite, não compre a ideia de ninguém que tá falando, que tá fazendo isso aqui de uma maneira, 1, apolítica, 2, para além das questões sociais, 3, para além do que ele acredita. Ou seja, tá mentindo, velho? Eu vejo alguns influenciadores, inclusive gigantes, dizendo, não, isso aqui não tô envolvendo política. No exato momento que se faz isso, você já está envolvendo política. Porque se você reconhece a existência da política, a existência do fazer político ou não, isso já é política. Você está, nesse caso, enganando as pessoas, os seus consumidores, se dizendo imparcial. Não existe. Não existe. Produzir uma crítica sobre uma obra de arte, cinema, quer que seja, sem a influência do gosto pessoal, eu acho que é um desafio inútil. A crítica é, por natureza, uma interpretação e reação ao material apresentado por um ser que não tem como se desmaterializar da realidade de si mesmo, porra. Vou repetir. É um desafio inútil afastar o gosto pessoal da crítica, cara. O André Bazin, e aí fica a dica do André, o André Bazin, em suas reflexões sobre cinema, ele argumenta que a objetividade completa é inalcançável. E todos nós trazemos nossas experiências, nossa vivência, nossa perspectiva para qualquer obra que a gente avalia. Quando o sujeito se diz apolítico, esse sujeito está querendo fugir de uma política que talvez ele não concorde. E assim ele vai te abrir a visão para outro lado do espectro político, ou um fragmento desse espectro político. Bazin, ele também defendia que o crítico ele deve buscar um equilíbrio, né? Então ele tem que ser honesto sobre as suas reações pessoais, mas também considerar a intenção e a técnica do artista e ponderar as duas coisas. Então desonesto demais é aquele que se diz fora, sacado daquela realidade. E honesto é aquele que se diz, não, eu sou isso. Portanto, essa análise passa por isso. Passa por esse filtro, meu Deus. Quer dizer que o filme ele é como é que se diz assim? Não é nem uma peça assim. O filme ele é um produto, um banana que você diz, não, a banana com 22 centímetros. Não, irmão, não existe isso não, pô. E aí dessa forma, né, que o Bazin traz, um filme tecnicamente impecável pode não agradar o gosto pessoal de um crítico, mas a análise pode sim reconhecer o mérito técnico, assim como o eixo temático. E como se debate esse eixo temático, né, como se debate essa temática, pode também ser alvo de apontamentos, mesmo quando o filme tem a famosa técnica impecável. A Susan Sontag, por outro lado, né, e aí eu somo, a Susan Sontag, ela destaca lá que a importância de uma abordagem mais interpretativa e menos julgadora das obras de arte é interessante para que o crítico se ponha ali a pensar, a refletir e não necessariamente a ficar interpretando nuances. Para a Susan Sontag, a crítica moderna muitas vezes se torna excessivamente preocupada em decifrar obras e aí perde a essência da experiência artística, que é sentir a obra. Então ela aconselha que a crítica se permita sentir, experimentar um filme como um todo. Então não importa nesse ponto específico se o filme é bom ou ruim. Ele tem que ser sentido, experimentado. E ali você constrói seus argumentos para entender, né, todos os pontos que eu já falei até agora, nesses 20 e tantos minutos, quase meia hora. Você organiza ali suas ideias para entender o que vale ou não para você dentro daquelas análises, dentro daquele filme. É crucial para o crítico comunicar a dicotomia que ele tem para com os filmes, produções artísticas, quer que seja, de forma transparente, fundamental, primordial, estrutural, reconhecer ambas as dimensões técnicas, temáticas e do eu dentro das avaliações. Não reconhecer, sobretudo, fingir que há uma retirada do eu daquela obra, meu irmão, para de fazer crítica. Sabe por quê? Porque se você retira o eu daquela obra, leia a sinopse. Se você retira o eu daquela obra, se você se retira, você ser apolítico. Você se retira daquilo ali. Você é inútil. Aquela obra se basta por si. Porque o ser humano vai lá, assiste e ele tira as suas próprias conclusões. Se você tá se apegando só e somente só a elementos técnicos, você tá sendo um clichêrizador. Você tá só fazendo clichêzinho. Não tem tanta frase no mundo pra dizer o quão boa ou ruim é uma fotografia, por exemplo. Agora, pra dizer como esse filme debate tema XYZ, tem frase pra caramba. E nenhuma é apolítica. Não existe isso. Esse termo deveria nem existir no dicionário, não sei nem se existe. Enfim, pra ajudar a pensar sobre isso aí, tem uma alegoriazinha que é da sopa de pedras.
sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeirinha da sopa de pedras, mas vamos lá. Imagine que você esteja numa comunidade onde todos compartilham uma grande sopa de pedra. Cada pessoa vai adicionando um ingrediente, vai colocando um ingrediente nessa sopa de acordo com as suas próprias vivências, as suas próprias experiências, seus próprios gostos pessoais. Alguém pode adicionar cenoura, porque cresceu comendo cenoura, de onde veio. Outro pode adicionar tomilho, porque seu amor pelo tomilho é tão grande que ele vai lá e coloca esse treco aí. E assim vai, fazendo um grande sopão ali. Quando alguém prova a sopa, ela não está apenas degustando o sabor coletivo. Ela está também identificando e avaliando os ingredientes individuais com base em suas próprias experiências e o seu próprio entendimento do mundo. Assim. Se essa pessoa nunca comeu cenoura, ela não vai saber sequer definir o que é aquilo, mas vai sentir um novo gosto. Da mesma forma, quando a gente olha para uma obra de arte, a gente traz as nossas próprias experiências, expectativas e inclinações políticas, assim como os ingredientes que a gente adiciona na sopa. A sopa nunca é apolítica porque ela é o resultado de muitas decisões e escolhas individuais. Então, por que sopa de pedras? Porque se você coloca pedra naquela sopa, todo mundo vai quebrar os dentes. Você precisa colocar coisas que realmente se relacionem com o fazer sopa. E pedra não faz parte do fazer sopa. Mesmo que o crítico busque se distanciar de suas inclinações mais pessoais, elas vão estar lá presentes de algum grau, cara. Se você colocar pedra naquela sopa, que não tem nada a ver com sopa, vai quebrar o dente da galera. Você vai precisar colocar comida naquela sopa. Vai precisar colocar algum ingrediente relacionado à gastronomia. Porque a arte, ela não existe no vácuo. E aquela sopa não vai ser sopa se você colocar pedra. A arte não existe no vácuo e ela reflete e é moldada pelo mundo ao nosso redor. Então não tem como se desgarrar do mundo para analisar a arte. E assim como lá a sopa de pedras, a arte e a crítica estão intrinsecamente ligadas às experiências, perspectivas, às decisões individuais, que muitas vezes tem sim uma dimensão política. Porque já é outra discussão. Existe o social sem política? Boa sorte. O Eduardo Lavinas fala aqui. Eu fiquei cansado. Desculpa aí, me exaltei. Mas vamos lá, o Edu, ele pergunta: como sabe, sou crítico? Sei sim, Edu, forte abraço, inclusive saudade, tá? Gostaria de saber qual a diferença pra ti em fazer uma análise de série pra um filme. Você utiliza o mesmo esqueleto em termos de preparação? Via de regra, sim, tem algumas nuances. A série eu tento falar mais sobre dinâmica, né, do ponto de vista técnico, sobre dinâmica, e eu tento observar como os temas são aprofundados. Às vezes um filme pode trazer, sei lá, 5 temas e aprofunda 2 temas e tá tudo certo. Agora, se uma série traz 5 temas, opa, ela tem que aprofundar 4 ou 5 temas, quer que seja, porque ela tem mais tempo, né? Ela não pode gastar o nosso tempo, por isso que eu analiso muito dinâmica em série. Ela não pode gastar o nosso tempo com coisas que não são inerentes, ou são inerentes, melhor dizendo, enfim, aos temas que ela foi apresentando. Tu compreende? Atlanta é uma série maravilhosa, que ela joga um tema e vai com esse tema até o fim. Termina, passa pro próximo episódio, joga um tema, vai com esse tema até o fim e por aí vai. Não que os filmes não tenham que fazer isso, de novo. Mas a análise para com os filmes é menos agressivo nesse sentido, com as séries não. Eu sou bem mais agressivo. E aí eu elimino um pouco a visão de atos, né? Defino os atos mais visando os episódios, é outra mudança que eu faço, assim, então... eu gosto muito de fazer análise do episódio. Adoro, né? E aí eu faço um textão ali sobre aquilo ali. Então ali eu tento, do episódio, fazer uma análise mais voltada para o ensaio e trazendo um pouco da questão da crítica de cinema, sim. Na crítica de filme, sim. Só que tem algo que eu analiso que no filme não faz tanto sentido, a não ser em alguns filmes. Mas é o gancho. A construção para esse gancho e o quanto que esse gancho, né, ao final do episódio, vai funcionando. E isso tudo eu volto a falar sobre dinâmica, percebe? Então, dinâmica, como os temas são destrinchados, né, a profundidade com que esses temas são destrinchados e também a importância da entrada dos novos temas e como esses novos temas vão entrando e se acoplando, aos antigos, né? Mas assim, eu falei tudo isso, só que quando você vê um filme do Martin Scorsese de 3 horas e tanto, você analisa parecido desse jeito. Então, não sei se é tão diferente assim de se analisar filme, mas é assim, é diferente. Vídeo gigante, desculpa a edição, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Então, um monte de pergunta e agora é com vocês. No mais, forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like. Forte abraço e tchau. Que vídeo grande, meu Deus do céu, eu falo demais.